sou a professora Ju da JNY Crochê e na aula de hoje eu vou ensinar para vocês o passo a passo dessa peça linda. A gente vai aprender esse crochê em crochê. Essa peça é super bacana porque ela é bem fácil de fazer. A gente só vai precisar, para fazer esse crochê, de correntinha, ponto baixo, ponto alto e ponto baixíssimo, que são pontos básicos do crochê. Então, mesmo que você seja iniciante, você não vai ter dificuldade para fazer essa peça, até porque eu vou ensinar para vocês tudo direitinho, passo a passo, na aula de hoje. E se você é iniciante no crochê, você pode querer aproveitar também a nossa aula feita especialmente para iniciante, ensinando os pontos básicos do crochê, que são esses que eu já falei para vocês, e dando algumas dicas que são muito bem-vindas. Se você está começando agora no crochê, tenho certeza que você vai aprender bastante com essa aula que eu tô te recomendando aqui. Essa aula é uma aula bem rápida, tá? E você vai aprender aí o básico do crochê bem tranquilamente, tá? Porque eu vou te ensinar tudo direitinho, tá? Passo a passo. Então você vai poder ver os pontos, como que se faz cada ponto, como que segura a agulha, como que segura o fio. E isso é muito importante se você quiser se aperfeiçoar no crochê, fazer os pontos bem direitinho, tá? Essa aula é gratuita e eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição do vídeo. Vocês podem acompanhar ela tanto aqui pelo YouTube, quanto também lá pelo nosso site. O nosso site é o www.jnycrochê.com.br. Lá pelo site você pode acompanhar não só essa aula, como muitas outras. A gente tem todas as nossas aulas lá, então se você quiser acompanhar mais aulas que a gente compartilhou com vocês, né, aulas que eu ensinei para vocês passo a passo, é só ir lá no nosso site que tem várias aulas que vocês podem acompanhar. E além das aulas gratuitas, a gente tem também as aulas exclusivas para quem faz parte do nosso Clube do Crochê. Então, se você ainda não conhece o nosso site, vale a pena você ir lá e aproveitar todo o conteúdo que a gente já disponibilizou para vocês e também as novas aulas que são postadas toda semana. Para fazer essa peça, a gente vai precisar do fio Charme da Círculo. Eu vou usar esse aqui na cor 7625. E além do fio, a gente vai precisar também da agulha. Eu vou usar a agulha de crochê número 2,5 milímetros. Para fazer a peça, eu usei aproximadamente 50 gramas de material, lembrando que eu fiz no tamanho P. Se você fizer no tamanho maior, é provável que você gaste mais material. E se fizer no tamanho menor, vai gastar menos material. Eu vou ensinar essa peça para vocês no tamanho P, no tamanho adulto P, mas vou dar as dicas, as orientações para vocês poderem alterar o tamanho dessa peça, podendo fazer tanto em tamanhos maiores quanto também em tamanhos menores. Fazendo a peça com a quantidade de pontos que eu vou mostrar para vocês ao longo da aula, a gente vai ficar com a nossa peça medindo aqui na base aproximadamente 40 centímetros. Então, essa aqui é a medida que você tem que tirar do busto, tá? Do teu busto ou do busto para quem você for fazer essa peça. Vai tirar a medida, ver se dá certinho. Se o busto da pessoa for maior, você vai fazer esse cordão de correntes até chegar na medida certa da pessoa, tá? E aí eu vou dar as dicas, as informações completas ao longo da aula para vocês, como é que vocês vão fazer isso, qual que é a regrinha que tem que seguir, tá bom? E aí, fiquei então aqui com essa medida aqui na base, tá? Da peça, 40 centímetros aproximadamente. E aqui na altura, eu fiquei com aproximadamente 24 a 25 centímetros. Aqui nessa parte do detalhe, que vai ser importante pra gente depois, ao longo da aula, vocês vão ver. Aqui nessa parte do detalhe, a gente teve 7 centímetros, tá? Pra fazer esse desenho aqui. Então, vocês já sabem que vão trabalhar a peça até cobrir todo o busto e deixando aí uma sobrinha de 7 centímetros para fazer esse detalhe, tá? Para não acabar entrando no pescoço da pessoa, já sabe que tem que deixar aí 7 centímetros de sobrinha para
fazer esse desenho. Então, pessoal, espero que vocês gostem da aula. Vamos ao passo a passo. A gente vai começar aqui fazendo a laçada inicial. Então, eu faço aqui o Ezinho, coloco a minha agulha, puxo o fio e levo a agulha para cima. Agora, a gente vai então fazer as nossas correntes iniciais. Eu vou fazer aqui um total de 76 correntinhas. Se você quiser fazer o seu crochê maior, você pode fazer, é só você alterar a quantidade de correntes iniciais. Eu vou fazer com 76 correntes. Se você quiser maior, é só você fazer mais correntinhas. E aí a única regrinha é que precisa ser um número par, tá ok? Então eu vou fazer aqui o meu cordão de correntes, você faça aí também. E se precisar fazer maior, é só fazer mais correntinhas. E aí você faz conforme o tamanho que você precisar. É só tirar a medida com a fita métrica e fazer o cordão de correntinhas na medida certinho que você tirou com a fita métrica. A medida que a gente vai tirar para fazer esse crochê vai ser na metade do seio, tá bem na metade do seio, e de uma axila até a outra, tá? Da parte de baixo ali na altura da metade do seio, de uma axila até a outra, você vai tirar a medida com a fita métrica e a medida que der, você vai trabalhar o seu cordão de correntinhas até chegar nessa medida, tá? Essa vai ser a forma que a gente vai utilizar para alterar o tamanho. Assim vai ficar perfeito no seu corpo ou no corpo da pessoa para quem você vai fazer. Terminei aqui então de fazer as 76 correntes iniciais. E aí agora a gente vai começar a nossa primeira carreira fazendo 3 correntinhas que vão servir aqui para dar a altura da carreira e também já vão ficar servindo como nosso primeiro ponto alto. Vou então voltar aqui na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta correntinha a contar da agulha e vou fazer um ponto alto aqui em cima dessa corrente. Vou continuar trabalhando um ponto alto em cima de cada correntinha de base, até a gente finalizar aqui o nosso cordão de correntes. A gente vai ficar nessa primeira carreira aqui com um total de 76 pontos altos, já contando com essas 3 correntes aqui, que servem como nosso primeiro ponto alto da carreira. Então, eu já tenho aqui 1, 2, 3, 4 pontos. E aí, eu vou continuar trabalhando aqui, fazendo um ponto alto em cima de cada ponto de base, até a gente completar aqui essa nossa primeira carreira. Completei aqui a minha carreira, já fiquei com os meus 76 pontos altos, já contando com as 3 correntes do início da carreira. E aí, finalizando essa carreira, a gente vai virar para o outro lado, para a gente começar a nossa próxima carreirinha. Nessa próxima carreira, nessa nossa segunda carreira, a gente já vai começar a fazer as nossas diminuições. Então, eu vou começar aqui com 2 correntes, que vão servir aqui como a metade do meu primeiro ponto alto. Laço aqui a agulha, venho aqui no próximo ponto de base e vou fazer o meu segundo ponto alto. Sendo que a gente vai trabalhar as nossas carreiras daqui pra frente, em todas as próximas carreiras, sempre pegando apenas essa alça aqui de trás do nosso ponto de base. Então, eu tenho aqui o ponto alto e tenho essa parte aqui de cima dele que tem essas 2 alcinhas. A gente vai entrar somente nessa alça de trás, deixando essa alcinha aqui da frente sem trabalhar. Então, eu entro aqui e faço um ponto alto. Como eu coloquei aqui a metade de um ponto alto, esse ponto alto que a gente fez inteiro vai ficar junto com esse primeiro. E aí, a gente vai ter aqui uma diminuição, esses 2 pontos servindo como um só. A gente vai ficar só com essa partezinha aqui de cima, como se a gente tivesse feito aqui apenas um ponto alto. E aí, vou trabalhar agora o restante da carreira normalmente, fazendo um ponto alto em cima de cada ponto de base. E lá no final da carreira, a gente vai ter novamente a diminuição. E aí, eu volto para mostrar a vocês. Então, eu vou colocando aqui um ponto alto em cima de cada ponto. E lembrando de fazer apenas aqui nessa alcinha de trás de cada ponto de base, tá? Colocar os pontos só nessa alcinha de trás.
E aí a gente vai ficando com essa alcinha da frente livre, vai ficando com esse resultado aqui na nossa peça. Então, eu vou trabalhando aqui e no final da carreira eu volto para mostrar a vocês como a gente vai fazer a diminuição lá no final da carreira. Terminei de trabalhar minha carreira, cheguei aqui no final e aí a gente vai parar aqui de fazer os pontos altos, deixando os 2 últimos pontos aqui para a gente poder fazer a nossa diminuição, porque a gente vai fazer metade de um ponto alto em um ponto de base e no próximo ponto de base a metade do outro ponto alto. Então, eu venho aqui, vou laçar aqui a minha agulha, venho aqui nesse próximo ponto de base e aqui eu vou fazer só a metade do meu ponto. Então, eu puxo o fio, já lacei a agulha, né? Entrei no ponto, puxei o fio e aí fiquei com essas 3 alcinhas aqui na agulha, eu vou tirar 2 e vou ficar com essas 2 últimas alças aqui. Laço a agulha, entro aqui nesse próximo ponto de base, puxo o fio, fiquei com essas alcinhas na agulha, vou tirar 2 e fico aqui com essa última. Agora, a gente laça o fio e tira tudo de uma vez. Assim, esses 2 pontos vão ficar valendo como um só, porque a gente tem só uma partezinha aqui para ficar de base aqui para a próxima carreira, tá? Então, eles fecham juntos, assim, ficam 2 pontos valendo como um só. Agora, então, a gente vai virar aqui, a gente já fechou essa segunda carreira, a gente vai virar e começar a próxima carreirinha. Então, eu viro pro outro lado. E aqui no começo dessa próxima carreira, a gente vai fazer igual ao que a gente fez na carreira anterior. Faço 2 correntes para servir como a metade do primeiro ponto. E aí, venho aqui no próximo ponto de base, que vai ser essa segunda trancinha aqui. Essa primeira, ela é a base desse ponto que eu tô aqui, dessa diminuição que a gente trabalhou. Aqui, essa primeira trancinha. Na segunda trancinha é que a gente tem o nosso próximo ponto de base, tá? Então, 2 correntes que vão ficar aqui como se fosse em cima desse ponto e aqui eu vou fazer o próximo. Então, nessa segunda trancinha aqui. E sempre pegando só a alça de trás do ponto. Aqui eu vou fazer o ponto alto. Vou fazer ele normalmente porque a gente faz aqui as 2 correntes para servir como metade do primeiro. E aqui eu faço a metade do segundo e fecho tudo junto, tá? Por isso que a gente acaba fazendo ponto como se fosse ele normalmente, tá? Como se tivesse feito ele, o ponto alto normal. E aí, fiquei só com um pontinho aqui, com essa trancinha aqui. E aqui são as trancinhas da correntinha, das 2 correntinhas que a gente trabalhou. Então, eu já tenho a minha diminuição aqui no início da carreira. E agora, eu vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto de base, lembrando de pegar só aqui nessa alça de trás dos nossos pontos. Todas as carreiras que a gente for trabalhar nessa peça, a gente vai fazer desse jeito. Então, eu vou colocando aqui os pontos altos, um ponto alto em cada ponto de base, e vou assim até o final da carreira. Chegando no fim da carreira, a gente vai fazer a diminuição, igual a que a gente fez aqui nessa carreira anterior, tá? No final da carreira anterior. Finalizei essa carreira, agora a gente vira pro outro lado para começar a próxima. E aí, a nossa peça, ela vai ficando desse jeito, ela vai diminuindo aqui. Se você estiver fazendo e ela continuar retinha, é porque você está fazendo alguma coisa errada, você não está fazendo as diminuições corretamente. E aí, a sua carreira não tá ficando com menos pontos. A cada carreira, a gente vai ficando com menos 2 pontos, tá? Uma diminuição aqui no início, uma diminuição no final da carreira, vai dar pra gente essa diminuição, tá? De 2 pontos a menos a cada carreira. E aí, eu vou fazer aqui, vou continuar trabalhando a peça, fazendo as próximas carreiras sempre desse jeito que eu mostrei pra vocês, tá? Fazendo uma diminuição aqui no início, uma diminuição no final da carreira e trabalhando sempre apenas aqui na alcinha de trás dos nossos pontos de base.
E aí eu vou trabalhar aqui as próximas carreiras sempre desse jeito. E assim que eu terminar, eu volto pra gente continuar com a nossa aula. Aqui então, pessoal, já terminei de trabalhar as minhas carreiras. Eu trabalhei aqui um total de 15 carreiras, contando a partir da primeira, tá? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 carreirinhas. Terminando de trabalhar essas 15 carreiras, a gente vai fazer um detalhe aqui na parte central, nessa parte de cima aqui do nosso croppé. Se você estiver fazendo a sua peça num tamanho maior, você pode fazer essa parte fechada aqui da peça com mais carreiras. Assim você vai ter essa parte aqui maior, tá? Para cobrir todo o busto. Aqui na minha peça, nessa última carreira que eu trabalhei aqui, nessa 15ª carreirinha, a gente vai ter as duas diminuições, uma de cada lado, e 46 pontos altos. Então, eu tenho aqui no início essa diminuiçãozinha, que são esses 2 pontos altos fechados juntos. E aí, venho contando os pontos altos. 1, 2, 3, vou contando até aqui o final. Esse último aqui, tá? Contando daquele até esse aqui, a gente vai ter 46 pontos. E aqui eu tenho a minha segunda diminuição dessa carreira. Então, agora que a gente já trabalhou essa primeira parte da nossa peça, a parte que vai ficar fechadinha aqui na parte do busto, a gente vai virar a nossa peça para o outro lado para começar a próxima carreira. E vou fazer esse início aqui da carreira com a diminuição. Então, eu faço a metade do primeiro ponto, fazendo aqui as 2 correntinhas, e o outro ponto aqui no próximo ponto de base, que vai ser esse ponto alto, que tá sozinho aqui. Então, eu entro aqui nesse ponto e faço aqui um ponto alto. Assim, eu vou ter ficado com a minha diminuição aqui no início da carreira, 10 pontos altos, um em cada ponto de base e uma diminuição. Então, eu vou colocando aqui um ponto alto em cada ponto de base, pegando sempre na alcinha de trás só, tá? Terminei de fazer aqui os meus 10 pontos altos, um em cada ponto de base. Agora, eu vou fazer a diminuição. Então, eu venho aqui nesses próximos 2 pontinhos e vou fazer a metade de um ponto alto aqui e a metade do próximo ponto alto aqui no próximo ponto de base. E aí, fecho tudo junto. Fiz a diminuição, eu vou fazer agora um cordão de corrente que vai ficar aqui no meio da minha peça. No meu caso, eu vou ter 20 correntinhas aqui e vou pular 20 pontos de base. E aí, aqui no final, vai sobrar para mim exatamente a quantidade de pontos que eu precisei aqui no início da carreira. Então, foram aqui os 10 pontos altos e mais as 2 diminuições, né? Uma de cada lado. Então, dá um total aqui de 14 pontos no início da carreira. E eu vou ter também 14 pontos aqui no final da carreira, depois de pular, fazer aqui as 20 correntes, pular os 20 pontos, e aí eu vou ter esses 14 pontos de base aqui no final da minha carreira, para eu fazer o final igual ao que eu tive no início. Se você estiver fazendo sua peça num tamanho maior ou menor, tiver feito mais ou menos carreiras aqui, enfim, se você tiver essa última carreira aqui trabalhada, né, antes de fazer esse desenho, com um número de pontos diferente do meu, como eu disse, essa última carreira que eu trabalhei aqui, ficou com um total de 46 pontos altos, sem contar as diminuições. E aí, caso você tenha ficado com um número diferente de pontos, você vai adaptar essa parte aqui do desenho. Como que você vai fazer isso? A dica que eu dou para vocês, e eu vou explicar assim, tá? Que é para ficar mais fácil, principalmente para quem é iniciante, é o seguinte: faça esse início e o final da carreira igual ao que eu tô fazendo aqui e faça a adaptação do tamanho por essas correntes que vão ficar aqui na parte central. Como que você vai fazer isso? Fazendo mais correntinhas. Se você tiver feito um tamanho maior, tiver com um número de pontos aqui na base maior do que eu fiquei, você vai fazer mais correntinhas para compensar essa diferença no número de pontos,
tá? Então, aqui eu vou fazer 10 pontos altos, né? Já fiz aqui 10 pontos altos aqui no início e 10 aqui no final. E aqui no meio, sem contar as diminuições, tá? Que tem aqui 1, 2. E vai ficar aqui também 1, 2. Aqui no meio vão ficar as correntinhas. Vou fazer 20 correntes e pular 20 pontos de base. Se você tiver mais pontos de base aqui, é só você contar os números que você tem a mais, tá? O número de pontos que você tem a mais e fazer o número de correntinhas aqui necessário, tá? Compensar aqui nas correntinhas esse número que falta pra você. E aí, só a dica super importante que eu preciso passar é que você tem que fazer esse número de correntinhas e pular aqui na base o número de pontos igual ao número de correntes que você fez. Então, eu vou fazer 20 correntinhas e vou pular 20 pontos. Se você fizer 30 correntinhas, você vai pular 30 pontos. Se fizer 40, vai pular 40 pontos. E assim por diante, tá ok? Então, essa é a única coisa que a gente vai precisar fazer aqui na parte do desenho para adaptar. É super simples, fácil, tá? De fazer. Então, agora, depois de fazer aqui a nossa diminuição, aqui nesse início da carreira, a gente vai fazer 20 correntinhas. Terminando de trabalhar o cordão de correntinhas, no meu caso aqui 20 correntinhas, eu vou pular 20 pontos de base. A gente vai começar pulando a partir desse próximo ponto aqui de base, depois da nossa diminuição, o próximo ponto. Terminando de contar os 20 pontos, esse aqui é o meu 20º ponto, a gente vai então no próximo ponto e faz aqui a nossa diminuição. Lembrando que a diminuição a gente vai laçar a agulha, entro no ponto, puxo o fio, fiquei com essas alcinhas, vou tirar 2, laço, entro no próximo ponto, puxo o fio, tiro 2, fiquei com a metade de cada um desses pontos, desses 2 pontos, e agora é só tirar tudo de uma vez, fechando esses 2 pontos de uma vez só. Tá? Eles ficam valendo como um único ponto. E aí, eu vou colocar aqui, depois de fazer essa diminuição aqui, eu vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto de base. E terminando de fazer aqui os 10 pontos altos, a gente vai fazer, então, a nossa diminuição aqui no final da nossa carreira. Então, eu faço do mesmo jeito para fazer os nossos 2 pontos altos fechados juntos, fazendo assim a nossa diminuição. Agora, a gente vai virar a nossa peça para o outro lado para a gente começar a nossa próxima carreira. Nessa próxima carreira, a gente vai começar fazendo uma diminuição. Então, eu vou fazer aqui 2 correntinhas, que vão servir como a metade desse primeiro ponto alto. Venho aqui no próximo ponto de base, que é sempre esse ponto alto que a gente tem aqui. Então, eu venho aqui nessa trancinha e vou fazer aqui um ponto alto, ficando assim com a nossa diminuição aqui no início da carreira. Agora, eu vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto de base, até chegar aqui no final. Terminei de trabalhar aqui os meus pontos altos, e aí, chegando aqui no final da carreira, a gente vai fazer a nossa diminuição. Então, eu fiz aqui a diminuição aqui no início, esses 2 pontos. Fiz esses pontos altos aqui, total de 8 pontos altos, e vou fazer agora a diminuição. Então, eu entro aqui nesses 2 últimos pontos, fazendo 2 pontos altos fechados juntos. Terminando de fazer essa primeira parte, a gente vai então fazer o nosso cordão de correntes. Eu vou fazer sempre a quantidade de correntes aqui no meio igual ao número que eu fiz anteriormente, mais 2, tá? Então, no meu caso, fiz 20 correntes aqui. Agora, nessa carreira, eu vou fazer 20 correntes mais 2. Então, eu vou fazer 22 correntinhas. Se você fez um número de correntes diferente, é só você fazer a mesma quantidade de correntes que você fez na carreira anterior e acrescentar mais 2 correntinhas. Vou fazer aqui, então, essas 22 correntes.
Terminando as correntes, a gente vai vir aqui nessa segunda parte e vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. A gente vai fazer a nossa diminuição. Vai colocar um ponto alto em cima de cada ponto de base, ficando com um total de 8 pontos. E terminando esses 8 pontos, a gente vai fazer a nossa diminuição aqui no final. Terminei aqui essa carreira, a gente vai então virar para o outro lado para começar aqui a nossa próxima carreirinha. Nessa próxima carreira, a gente vai fazer a diminuição aqui no início, então eu faço 2 correntes, venho aqui no próximo ponto de base, em cima aqui do ponto alto, e vou fazer um ponto alto, ficando assim com os 2 pontos altos fechados juntos aqui no início. Vou fazer então os pontos altos aqui no meio, até chegar aqui no final dessa primeira parte, vai ser um total de 6 pontos. Terminando os 6 pontos altos, eu vou fazer a diminuição. Completei aqui esse início, agora é só fazer o cordão de correntes, que novamente a gente vai fazer igual ao número de correntes que a gente trabalhou na carreira anterior, mais 2. Então, eu trabalhei 22 aqui nesse cordãozinho, agora eu vou trabalhar 24. Terminei de trabalhar aqui as correntes, no meu caso aqui foram 24 correntes, eu vou então fazer a minha diminuição. Então, eu entro aqui nesse primeiro ponto, faço a metade do ponto alto, entro no segundo ponto, faço a metade do segundo ponto alto e fecho tudo junto. Vou então fazer os 10, ou melhor, os 6 pontos altos aqui. Um em cada ponto de base. E terminando de fazer os 6 pontos, eu vou fazer a diminuição aqui no final da carreira. Terminei de trabalhar então essa carreira, a gente ficou assim. E aí eu vou virar aqui para o outro lado para fazer a próxima carreira. Agora então a gente vai começar a nossa próxima carreira. Nessa carreira a gente vai trabalhar 2 correntes e um ponto alto aqui no próximo ponto de base para fazer a nossa diminuição aqui no início. Vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto de base, ficando aqui com um total de 4 pontos. Terminando os 4 pontos altos, eu vou fazer a diminuição aqui no final. Agora, a gente vai fazer aqui a metade de correntinhas que a gente trabalhou na corrente da carreira anterior. Então, nessa última corrente, nesse último cordão aqui de correntinhas, eu fiz 24 correntes. Eu vou fazer aqui a metade, então eu vou fazer 12. Se você tiver feito um número diferente, você vai pegar esse número, dividir por 2 e vai fazer aqui a quantidade de correntes necessária aí para a tua peça, tá? De acordo com o que você trabalhou aí na carreira anterior. Então, eu vou fazer aqui as 12 correntes. Terminando as 12 correntinhas, eu vou pegar essas 3 alças que eu tenho aqui, esses três cordõezinhos aqui de correntes, e vou juntar esses 3 cordões e vou fazer um ponto baixo, passando a minha agulha por baixo de todos esses cordõezinhos aqui, tá? Então, eu passo a agulha aqui, puxo o fio e fecho o ponto baixo. Fiz um, vou fazer mais um do mesmo jeito. Passo a agulha por baixo de todos esses cordões, puxo o fio e tiro tudo da agulha, fechando assim o ponto baixo. Então, eu fiquei aqui com 2 pontos baixos aqui no meio. E agora eu vou fazer
12 correntinhas novamente. Terminando as 12 correntinhas, eu vou fazer aqui esse outro lado da mesma forma que eu fiz o primeiro. Então, eu faço a diminuição, 4 pontos altos e uma diminuição. Terminei de fazer aqui a carreira. A gente vai ter ficado desse jeito. Aqui a gente tem o desenho na parte central da nossa peça. E agora a gente vai só terminar de fazer essas duas partezinhas aqui. Eu vou então virar aqui para o outro lado e vou fazer aqui a diminuição no início da carreira. Então, eu faço 2 correntes, um ponto alto aqui no próximo ponto de base. Vou fazer os pontos altos, que vão ser 2. E uma diminuição. Terminei aqui a minha diminuição, eu vou virar a minha carreira a minha peça pro outro lado, porque a nossa carreira aqui vai ser só isso daqui. Então, eu viro pro outro lado a minha peça, para eu começar a próxima carreira aqui nesse pedacinho. Aqui, então, a gente vai começar a nossa próxima carreira fazendo 2 correntes, que vão servir como a metade do primeiro ponto alto. E aí, vou fazer aqui a metade de um ponto alto nesses próximos 3 pontinhos aqui de base. Então, eu tenho aqui esse ponto, essa trancinha aqui, que é dessa diminuição da carreira anterior, que a gente não vai fazer em cima dela, porque já fez aqui as 2 correntes, então não trabalha aqui. Venho nesses próximos 3 pontos e vou fazer a metade de um ponto alto. Então, eu laço a agulha, entro no ponto, puxo o fio e tiro 2 alças da agulha. Laço, entro no próximo ponto, puxo o fio, laço novamente, tiro 2 alças da agulha. Deixo essas alcinhas aqui, laço, entro no próximo ponto, puxo o fio, puxo novamente o fio para tirar 2 alças da agulha e fico com essa última. Agora, eu laço e tiro tudo de uma vez. Aqui eu fiz 4 pontos altos fechados juntos. E aqui a gente terminou essa primeira parte. Isso que a gente fez aqui, essas 2 carreirinhas, a gente vai fazer depois aqui desse lado também. Agora, então, a gente vai fazer aqui um cordão de correntes. Eu vou fazer aqui um total de 100 correntinhas. Você pode fazer mais ou menos correntes, dependendo do tamanho que você estiver fazendo, tá? A sua peça. Eu vou fazer aqui 100 correntinhas. Terminando de fazer as 100 correntes, a gente vai voltar por essas correntinhas que a gente trabalhou com um ponto baixíssimo. Então, eu vou fazer aqui uma correntinha a mais. Vou vir aqui nessa terceira corrente a contar da agulha e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. E vou voltando assim, fazendo um ponto baixíssimo em cima de cada correntinha. Só colocar a agulha aqui na corrente, puxo o fio, tirando tudo da agulha. Desse jeito, a gente vai seguir fazendo aqui o nosso cordão até completar, até chegar aqui na última correntinha. Terminando de trabalhar aqui as correntinhas, né, fazendo aqui um ponto baixíssimo em cima de cada correntinha, a gente vai então chegar aqui novamente no nosso crochê. Nessa parte aqui, a gente vai fazer todo o contorno da nossa peça com ponto baixo. Então, eu vou colocando aqui os pontos baixos. Quando a gente tiver o ponto assim de lado, a gente vai colocar um ponto baixo aqui no meio e um ponto baixo aqui na base do ponto. Um ponto baixo no meio do ponto e um na base. E assim a gente vai fazendo aqui toda essa parte, todo esse acabamento aqui na lateral. Terminei de trabalhar aqui toda a lateral com os pontos baixos. Agora, aqui nessa pontinha de baixo, a gente vai fazer
a alça pra gente prender nas costas. Então, eu vou fazer aqui novamente um cordão com 100 correntinhas. Terminando as correntes, a gente vai voltar com pontos baixíssimos. Então, eu faço uma correntinha a mais, venho aqui nessa terceira corrente a contar da agulha e vou trabalhar um ponto baixíssimo em cima dela. E vou continuar, vou seguir fazendo um ponto baixíssimo em cima de cada correntinha até finalizar o cordão. Terminando de trabalhar os pontos baixíssimos aqui, a gente vai fazer os pontos baixos aqui na parte de baixo do nosso crochê. Então, eu vou colocando um ponto baixo em cima de cada ponto de base, e aí aqui é só ir colocando cada ponto no lugar certinho. Aqui nos pontos de base, porque o ponto tá em pezinho, tá? Não tá de lado, como a gente teve aqui nessa outra parte. E aí, eu vou fazer aqui essa parte de baixo com um ponto baixo em cima de cada ponto de base. Eu vou fazer toda essa parte aqui. E aí, quando chegar aqui nessa outra pontinha, a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez aqui desse lado. Vou fazer as 100 correntes, volto com um ponto baixíssimo e faço aqui os pontos baixos aqui nessa lateral. Vou fazer aqui, então, rapidinho e já volto. Terminei de trabalhar aqui os pontos baixos nessa parte aqui de baixo, fiz as 100 correntes, volto com ponto baixíssimo, faço aqui os pontos baixos na lateral, da mesma forma que a gente fez na outra lateral, a gente vai fazer aqui, tá? Um ponto baixo aqui na base do ponto, um ponto baixo no meio do ponto, um ponto baixo na base, um no meio e assim vai. E aí, antes de finalizar aqui, nessa última carreira aqui dos pontos altos de base, né, que onde a gente tá colocando os pontos baixos, a gente vai deixar esse fio aqui na espera. Para isso é só esticar aqui um pouquinho essa laçada para ela não soltar aqui, não desfazer o trabalho que a gente já fez. E aí eu vou pegar aqui um outro fio. Então, eu peguei uma sobrinha que eu tinha aqui, dessa mesma cor. Então, eu vou fazer aqui a laçada inicial. E vou fazer aqui as duas carreiras que a gente trabalhou aqui desse lado. Vou fazer aqui também. Então, eu passo a minha laçada inicial aqui por dentro desse ponto que a gente tem aqui, que é essa nossa diminuição. E vou fazer aqui a diminuição, fazendo as duas correntes, ponto alto aqui no próximo ponto de base, um ponto alto, e aí aqui sem querer eu peguei esse fio, não, tá pra cá. E aí só toma cuidado pra deixar aqui esse fio que a gente deixou na espera distante, longe aqui dessa carreira, que é pra gente não costurar ele aqui junto, tá? Então, vou fazer aqui de novo. E aí, fiquei aqui com a diminuição. Vou fazer agora os pontos altos. Faço um ponto alto em cima de cada ponto de base. Vou ter 2 pontos aqui. E já faço a diminuição aqui no finalzinho. Terminei essa carreira com uma diminuição, 2 pontos altos e uma diminuição. É só virar aqui para o outro lado e fazer a próxima carreira, que vai ser aquela carreira de diminuição com 4 pontos altos fechados juntos. Então, eu faço as 2 correntes, venho aqui no próximo ponto de base e faço a metade desse ponto. Laço, entro no próximo e faço a metade desse ponto. Laço, venho no próximo e faço a metade desse ponto. Fiquei com essas alcinhas aqui na agulha, só laçar e tirar tudo de uma vez. Aqui, a gente vai arrematar o fio. E vou continuar agora com essa carreira de ponto baixo que eu tava fazendo aqui.
Então, eu vou trabalhando aqui os pontos baixos até a gente chegar aqui nessa parte de cima. E aí, aqui em cima, a gente vai fazer as correntinhas do mesmo jeito que a gente fez aqui nas outras alças. Vou fazer as 100 correntes e volto com ponto baixíssimo. Então, vou fazer isso aqui rapidinho. Terminando de fazer aqui os pontos baixíssimos em cima das correntinhas, chegando de volta aqui na nossa peça, é só fazer um ponto baixíssimo aqui na nossa base, tá? Da nossa peça, corto e arremato o fio. Depois, então, de arrematar os fios, a gente já tem a nossa peça finalizada. O resultado fica assim, fica super bacana e você pode fazer aí essa peça em qualquer tamanho, fazendo alteração aí de acordo com o que eu expliquei direitinho, detalhado, passo a passo para vocês na aula de hoje. Eu espero então que vocês tenham gostado demais dessa aula que eu fiz com muito carinho. Espero que vocês façam aí em casa esse crochê super bacana, que aproveitem bastante, tanto para vocês usarem quanto também para venderem, ganharem aí uma renda extra com o crochê. Se você gostou dessa aula, não esquece de clicar em gostei, compartilhar esse vídeo e se você quiser ficar por dentro de mais aulas como essa daqui, não esquece também de se inscrever aqui no nosso canal e acompanhar a gente também lá pelo nosso site. Se você não for avisado aqui pelo YouTube, a gente te avisa lá pelo nosso site, é só você ativar as notificações, tem um sininho vermelho lá no site, é só você clicar e ativar as notificações que você vai ser avisado de todas as nossas novidades. Além disso, se você fez essa peça junto com a gente e quer mostrar o seu trabalho, quer compartilhar com a gente, é só você ir lá no nosso Instagram e marcar a gente, @jnycrochê, ou então você pode também colocar a hashtag Olha Professora Ju. Por hoje então, pessoal, é só, eu vou ficando por aqui e a gente se encontra na próxima aula. Um grande abraço e até lá!